Estamos aqui no município de Atibaia, mais precisamente no Parque Municipal da Grota Funda. Esse parque foi fundado há cerca de 20 anos atrás. Possui uma área de 245 hectares. O relevo desse parque é do tipo montanhoso, com altitudes variando de 900 metros a 1.400 metros de altitude. A fisionomia da vegetação que predomina nesse ambiente é do tipo Mata Atlântica de interior, ou floresta estacional semidecidual de altitude. O parque é um abrigo natural para uma grande diversidade de animais silvestres, como os macacos sauá, bugio, prego, sagui, alguns felinos como a sussuarana, a jaguatirica, entre outros animais como a irara, o mão pelada, o cachorro do mato e uma grande diversidade de aves. De acordo com Meira Neto, Bernassi, Gromboni, Tamashiro e Leitão Filho, citarei alguns exemplares de espécies arbóreas nativas desse ambiente: Cupania vernalis, o camboatá, Macaério nictitans, o jacarandá bico de pato, Aspidosperma oliváceo, o guatambu oliva, Cedrela fíceris, conhecido como cedro rosa, Cariniana legalis, o jequitibá vermelho, Anadenanthera colubrina, o angico branco, Copaífera Langsdorff, a copaíba, entre outras espécies desse ambiente. De acordo com Calheiros, entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo, no caso uma represa, ou a cursos d'água, que são os regatos, ribeirões e rios. Em virtude do seu valor inestimável dentro de uma propriedade agrícola, ela deve ser tratada com cuidado todo especial. A nascente ideal é aquela que vai dar origem a uma boa água e que vai ser abundante e contínua, como essa daqui. Para se manter uma nascente saudável, ela deve estar protegida da entrada de animais exóticos. E de acordo com a legislação ambiental brasileira, o Código Florestal e suas alterações, toda nascente deve estar protegida por uma vegetação nativa do bioma predominante. E a área mínima para se manter tal preservação é um raio de 50 metros. A vegetação nativa, que envolve nascentes, ribeirões, rios, lagoas, é chamada de mata ciliar, e a sua existência é de extrema importância para manter o equilíbrio nesses ambientes. De acordo com Borges, as formações ciliares têm o papel de promover a estabilidade das comunidades florísticas e faunísticas em suas diferentes biotas e funciona como um filtro de escoamento superficial, tanto pela densidade das copas quanto pelo material da serrapilheira. Ela recupera as nascentes, garantindo água em qualidade e quantidade, e melhora as condições hidrológicas do solo. De acordo com o Ribeiro, a mata ciliar destaca-se por sua riqueza, diversidade genética e pelo seu papel na proteção dos recursos hídricos, da fauna silvestre e aquática. Sevegnani define as funções de mata ciliar como de filtrar as impurezas, promover o estabelecimento e alimentação de animais aquáticos e terrestres, evitar a eutrofização da água, fixar as partículas no solo, protegendo do impacto direto das gotas de chuva que provocam erosão, e contribui também para a estabilidade térmica de pequenos cursos d'água. Pode-se acrescentar ainda que a mata ciliar pode servir de corredor ecológico, interligando duas áreas de florestas distintas, possibilitando assim o trânsito de animais silvestres. Nesse ambiente ocorrem diversas interações ecológicas, como a cadeia alimentar. As plantas são os produtores primários, elas armazenam a energia do sol nos seus corpos. E pelo fato desse ambiente ter água, a água atrai os animais que se alimentam das plantas e se alimentam dos frutos. E também atrai os predadores que se alimentam desses animais. Para conversarmos sobre recarga de água, precisamos ter o conceito de ciclo hidrológico. Durante o dia, com a energia irradiada pelo sol, esta vem em formas de ondas que aquecem a superfície das águas do nosso planeta. Com esse aquecimento, a água transforma do estado líquido para o estado gasoso. Esses vapores, somados com os vapores oriundos da evapotranspiração promovida pela vegetação, em uma determinada altitude e temperatura se condensam,
dando origem às nuvens. As nuvens se juntam e se precipitam, o que origina as chuvas. Onde o terreno é desprovido de vegetação, com o cair das gotas da chuva, ocorrem processos erosivos. Nesse ambiente onde estamos, devido ao dossel, subbosque e serrapilheira da mata ciliar, essas gotas são amortecidas e chegam no solo com uma velocidade baixa. Logo, parte dessa água se infiltrará no solo, promovendo a recarga do lençol freático. Nesse ambiente, o vento, os insetos e a avifauna em geral, em busca de alimento nas plantas, promovem a polinização das flores, que dará origem às sementes. Essas sementes podem servir de alimento para peixes e serem transportados pela água. Segundo Dias e Lino, bacia hidrográfica é toda a área de captação natural da água da chuva, que escoa pela superfície para um determinado ribeirão e rio. Os seus limites são definidos em fundo de vale, onde estão algumas nascentes, ribeirões, rios e várzeas, e os divisores de água, também chamado de espigões, onde geralmente estão as nascentes de cabeceira. Dependendo do relevo, a bacia hidrográfica apresenta diferentes tamanhos e formas, variando de estreitas e alongadas e largas e curtas. O rio principal é quem dá o nome da bacia. Este recebe a contribuição de seus afluentes. Cada um deles tem inúmeros tributários menores, que são alimentados por inúmeras nascentes. Assim, numa bacia hidrográfica, há várias subbacias e muitas microbacias, que são unidades fundamentais para a conservação, manejo e recuperação ambiental. Sabe-se que, antigamente no Brasil, nossas bacias hidrográficas abrigaram uma grande diversidade de peixes e que, em bacias menos habitadas, em que há menos cidades, essa diversidade de peixes se mantém. Já em bacias que concentram grandes cidades e polos industriais, essa diversidade de peixes se perdeu devido à poluição gerada nesses centros, mas que, apesar dessa poluição, algumas espécies de peixes se mantêm vivas. Estamos aqui num típico cenário de nascente degradada. Essa nascente é degradada pelo fato da não existência da mata ciliar. Esta mata ciliar foi removida durante algum tempo pela incidência de fogos que ocorreram nesse ambiente. E não havendo mata ciliar, não haverá fluxo de fauna. E durante as chuvas, ocorrerá processos erosivos e uma mínima parte da água da chuva infiltrará no solo. A maior quantidade escoará pela superfície para um curso d'água. Estamos em outro ambiente de nascente degradada. Nota-se aqui que houve a supressão total de mata ciliar. Com essa supressão, houve o crescimento de vegetação pioneira, que seria o capim, que é exótico nessa região. E constantemente esse capim vem sendo suprimido e o solo continua sendo exposto, ficando exposto. Nota-se que esse solo é hidromórfico, característicos de áreas onde há água. E pelo fato da mata ciliar ter sido suprimida, o olho d'água passou a não brotar mais água e passou a brotar água numa cota menos elevada, mais baixa. Isso se dá ao processo de que o lençol freático diminuiu, então ele passou a brotar numa cota mais baixa. E observamos também que o proprietário fez cavou um poço nesse ambiente de nascente. E lá, dentro desse poço, observamos que a superfície da água, com 1 metro você já vê água no poço. Bem característicos de áreas úmidas e de nascentes. Estamos aqui em ambiente de mata ciliar preservada e temos como ator principal o Ribeirão Itapetinga. De acordo com a legislação ambiental brasileira, para a preservação de ribeirões, cursos d'água com menos de 10 metros de largura, deve-se preservar uma faixa de 30 metros de mata ciliar para cada margem do curso d'água. E vale ressaltar também que as matas ciliares servem de depósito natural de gás carbônico, este que, em grandes concentrações na atmosfera, está promovendo o aquecimento global do nosso planeta. Conforme mencionado anteriormente, todo o ribeirão
que no caso é o nosso ribeirão Itapetinga, deve estar protegido com mata ciliar. E a legislação ambiental brasileira diz que todo ribeirão, curso d'água, com menos de 10 metros de largura, deve possuir uma faixa de 30 metros, chamada área de preservação permanente com mata ciliar. Mas, devido ao fato de algumas pessoas não terem consciência ambiental, edificam nessa área que é tão importante para o rio, em desacordo com a legislação ambiental brasileira. Estamos agora nas margens do rio Atibaia. As águas provenientes das nascentes do Parque Municipal da Grota Funda com as nascentes da Serra do Itapetinga irão se juntar e formar o Ribeirão Itapetinga. As águas do Ribeirão Itapetinga com as águas do Ribeirão Piqueri irão desembocar no rio Atibaia, que é esse que estamos vendo agora. De acordo com a legislação ambiental brasileira, rios que têm entre 10 a 50 metros de largura devem manter uma faixa de 50 metros para cada uma das margens com mata ciliar. Sendo assim, essas matas ciliares garantirão a estabilidade deste ambiente.